igreja é sobre você, Senhor. Essa cidade é sobre você, Senhor. O Brasil é sobre você, Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele fez tudo que a gente vê, foi Ele que fez. Olha para quem está do seu lado. Para quem está atrás, foi Ele que fez. É uma riqueza, é ou não é? Eu não sei você, mas uma expectativa grande no meu coração para uma graça especial nessa manhã. E eu queria muito trazer uma palavra para tacar fogo aqui, que eu sou dessas, né, gente? Eu gosto. Mas o Senhor, Ele trouxe uma palavra no meu coração. De alinhamento. De alinhamento, você vai entender. E hoje eu botei óculos, eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu só tenho uma vista. E como é tudo sobre Ele, eu tive... O Espírito Santo estava me lembrando aqui enquanto eu estava sentada. Na infância, não se sabe se foi no ventre da mamãe, essa linda aqui. Sim? Fonoaudiólogo, tem um probleminha com esses... vibrando desse jeito. E eu descobri aos 17 anos, aos 15 anos, que eu tinha uma vista só. Né? A minha vista, peraí, deixa eu ver. A direita tem uma cicatriz de uma toxoplasmose. Eu adquiri essa doença no ventre da minha mãe. Os médicos da Fiocruz não sabem dizer se foi ela grávida de mim ou se foi depois de bem bebezinha. Sempre moramos na roça, e o fato é que eu achei que era normal. Eu enxergava melhor com a vista direita, porque eu não era canhota. Olha só que doideira. Então, eu achava que não era canhota, era a vista direita que enxergar melhor. E, na verdade, lá está uma cicatriz. Pena que eu não sei onde eu coloquei esse exame, mas é notório, gente. Não era para eu ter visão nenhuma das duas vistas. Aliás, não era nem para eu estar aqui, porque malformações são muito graves a partir de uma toxoplasmose. Mas é tudo sobre você. Deus tem um propósito para o qual Ele gerou você, Ele gerou a mim, Ele nos trouxe para cá. E é sobre isso que nós vamos conversar. E por que eu falei disso, meu Deus? Sim. Porque eu coloquei os óculos, porque nós vamos ler bastante textos. E eu quero começar abrindo aí com você. Tem alguém visitando a gente? Pela primeira vez hoje aqui? Tenha? Ou vai ser uma conversa de irmãos de casa? Aleluia! Nós vamos para um alinhamento. Quem está em casa também, o Senhor vai te alcançar aí, pode ter certeza, porque Ele me alcançou. E eu peço, vamos orar? Quero primeiro fazer essa oração, antes da gente abrir 1 Coríntios 4. E nós vamos entregar esse tempo ao Senhor. Ele continue ministrando o nosso coração. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, como eu amo a Tua palavra e como eu fui gerada nesse altar, Deus. Eu peço que o Senhor, Deus, traga o alinhamento necessário, os ajustes necessários, nos traga para mais perto, nos renova, nos ativa para nos enviar, Deus, aquilo que está reservado para nós aos próximos anos que virão. Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer, o quanto eu amo ouvir o Senhor, o quanto o Senhor, Pai, é para nós, Senhor, a porção melhor de tudo que nós temos. É a Tua presença, é a Tua glória, Senhor, é o Teu revestimento, é o Teu amor que nos une, que nos junta aqui nessa manhã. Deus, eu oro para que cada um que entrou aqui, Deus, receba do Senhor, Pai, com doçura, com ternura, mas também, Senhor, com firmeza, com convicção, para que cada um, Deus, tem como propósito nessa terra. Eu oro repreendendo em nome de Jesus toda a distração, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, tudo que ficou lá fora, você vai resolver quando voltar aqui. O Senhor vai falar no teu coração e você vai sair daqui com a medida recalcada, sacudida e transbordante da palavra poderosa e gloriosa do nosso Deus. Amém? Aleluia. Eu quero começar lendo 1 Coríntios 4. Uma palavra do apóstolo Paulo. Glória a Deus.
Achou aí? A minha versão, irmão, se você é a nova versão internacional, não sei se a gente tem essa opção. 1 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Irmãos, eu dei o tema para essa mensagem, o que realmente importa. Algum tempo atrás, Deus me deu essa palavra e isso mexeu demais comigo. Quando Ele começou a alinhar o meu foco, aquilo que de fato importava. E quando a gente vê o apóstolo Paulo se posicionando dessa forma, ele vem tratando com a igreja de Corintos. Isso é uma coisa que a gente precisa, de vez em quando, ser chamado pelo nosso Pai para o lugar pelo qual Ele nos plantou, Ele nos desenvolveu, Ele nos fez chegar até aqui. Seja com um olho só, irmão, seja com uma perna só, seja com um braço só. A gente vai, a gente está indo, a gente está seguindo. Mas tem coisas no caminho que vão tirando da gente, ou tentando tirar o foco. E a gente vive numa geração muito distraída, muito desfocada, muito acelerada, não presta nem atenção no que fala. Quantas vezes a gente vê falando a mesma coisa e nem a pessoa sabe que falou aquilo, porque não se ouve. E quando a gente tem a capacidade de ouvir o nosso Deus, a gente tem a capacidade de fazer os ajustes que necessitamos, que nós necessitamos, porque se tem uma coisa que o nosso Pai sabe, é nos convencer, é nos alinhar. Então, o que mais importa? E aí o apóstolo Paulo, ele dá a resposta. O que realmente importa? O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Irmãos, nós estamos aqui como mordomos. Nada é meu. Nada é seu. O Senhor nos plantou aqui para desenvolver uma obra que é dele. Ele é o cabeça. Eu faço parte do corpo junto com você. Acontece que tem uma coisa perigosa, e é isso que eu quero conversar com você, por isso que eu te disse. Falei, Senhor, essa mensagem não vai ser de fogo hoje não sei como é que vai terminar, irmãos. Mas eu quero ler o início dessa conversa do apóstolo Paulo com a igreja de Corintos. Lá no capítulo 1, quero destacar algumas coisas com você. O apóstolo Paulo, ele começa falando com a igreja de Corintos assim, ó. A igreja de Deus, versículo 2, que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus e chamados. Todos que invocar o nome do Senhor será salvo. A partir desse momento, irmãos, a salvação é certa. Só que sermos santificados, isso é um chamado diário. É todo dia eu ligo a nova criatura para entender que eu vou precisar que Ele me ajude a ajustar, que Ele me ajude a voltar, que Ele me ajude a enxergar. E aqui ele está falando dessa maneira, ele diz, para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Às vezes a gente acha que a gente está num lugar que é só nosso. Cheguei, estou fazendo, estou acontecendo, está fluindo, tá. Ei, tem gente aí há um tempão. Tem gente antes de mim que já orava para essa igreja ser avivada. Eu não tenho essa pretensão, irmãos. É a graça do Senhor que nos concede o favor de colaborar com o que Ele está fazendo. Ele está fazendo muito antes de que eu cheguei aqui, ou você. Ou até o pastor Silvio. É ou não é? Mas tem algo que Ele quer nos ensinar nessa manhã. Eu quero que você pegue isso. Da mesma forma que Ele falou comigo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa com gratidão e confirmação de chamado. E no 4, quando ele começa a dizer sempre, dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele, o que está dizendo ali? Vocês foram? Dizem que essa igreja é igreja de rico. Já ouviu falar isso, gente? Vou lá não, igreja de rico. Eu também posso disso. O povo anda bonito, nós somos bonitos. Vamos fazer o quê? Não é, Luciana? Mas olha essa riqueza que Deus nos deu. E eu acredito de verdade que a riqueza dessa igreja é um coração, sabe? Um coração que está disposto a voltar quantas vezes forem necessário.
Está disposto a ser moldado pelo olheiro quantas vezes for necessário. Eu quero ser achada fiel. O que realmente importa é ser achada fiel, porque Ele vai voltar. Eu não quero me distrair, gente. Tem uma obra grande para a gente fazer. Tem uma obra grande para essa igreja realizar. Não dá para tirar o foco daquele que começou essa obra muito antes da gente chegar aqui. E o apóstolo Paulo, ele é grato. Porque nós fomos enriquecidos em tudo. Isto é, aí segue, irmão. Em toda palavra e todo conhecimento. Sabe qual é a maior riqueza dessa igreja? O que jorra de conhecimento. Porque o povo, ele se torna ativo, ele se torna fervoroso por causa da palavra, por causa do conhecimento. Mas tem uma linha muito tênue aí, irmãos. Para que a altivez não entre, porque eu sei muito. Porque eu conheço muito. Porque eu domino muito. E aí essa é a oração do apóstolo Paulo, porque quando ele continua aí, ó, nós vamos ver, porque o testemunho, verso 6, o testemunho de Cristo, ele foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, não falta nada nessa igreja. No final da EBD, nós fizemos ensino. Quem fez EBD esse trimestre último? Aleluia. Gente, irmãos, faça EBD ano que vem. Quando começar, você já se inscreve. É um tempo muito precioso de crescimento. E o pastor Joel, se ele não está aqui, ele disse algo que me marcou. Ele falou, Kleber estava lá, né, Denise? Ele falou assim, eu vejo nessa igreja que há especialistas. Uau! A gente vai procurar uma medicina na área do que a gente está precisando. Ouvido entupiu, o nariz está ruim, vai aonde? Otorrino. Não é isso? Coração. Ai, está batendo acelerado. Tem que ir no cardiologista. Especialistas, porque aprofundam no conhecimento, na sua especialização. Deus me chamou para fazer algo. Eu quero me especializar no que Ele me chamou para fazer. O que Deus chamou o outro para fazer. O outro para fazer. O outro para fazer. É um para curar. É um para libertação. É outro para não sei o quê. Ele me chamou para intercessão. Ele me chamou para orar. Ele me chamou para dar. Ai! Como Isaías fez, né, gente? Às vezes, quando sai um Zaya, que vocês não reparam não, tá, gente? É mais forte do que eu. Ele planta em nós, gente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Tudo que a gente tem para o crescimento dessa obra, para a expansão dessa... Deus já nos deu. Deus tem nos dado. Agora, tem algo importante que eu preciso destacar com você. Sabe por quê? Olha o que o apóstolo Paulo, e aí a gente vai pular lá para o verso 10. O verso 10 diz, irmãos, em nome de nós, quando a gente fala em nome de Jesus, é assim que você briga com seu filho em casa? Vai chamar, em nome de Jesus, menino, vem. Quando você vai já com essa palavra, o nome de Jesus tem poder, amém? Olha como o apóstolo Paulo começa, irmã, essa recomendação no versículo 10 do primeiro capítulo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço o quê? Eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. No que falam, por quê? Para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam, de que maneira? Unidos, num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos. E aí ele rasga o verbo. Irmão, Satanás, ele não quer que você saia daqui. Ele só quer que você continue distraída com as conversinhas fiadas que não te fazem desenvolver. Não te fazem crescer, não te fazem continuar, perseverar, focar, se especializar. E o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, ele diz, olha, eu fui informado. O verso seguinte, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Havia ali uma divisão, porque Paulo chegou, Paulo batizava, Paulo estava batizando, fazendo as obras, e aí as pessoas, a gente acaba tendo uma tendência, mas quem está fazendo? Ah, eu quero andar com quem está fazendo.
Eu quero andar com quem está fluindo. Eu quero andar com quem está presente o tempo todo. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele tinha a identidade dele certa, confirmada, enraizada em quem ele era. Às vezes, gente, tem umas situações que aparecem no corpo de Cristo, e tudo que o inimigo quer, quando a gente vê Gálatas 5, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele trata cuidado. O apóstolo Paulo, ele fala das obras da carne. Obra tem a ver com o que a gente faz. E quando fala do Espírito, tem a ver com o fruto. O que flui de você vai ser fruto. As pessoas vão ver o fruto. É o fruto. Deixa que falem. Olha o fruto. Olha o fruto. E quando eu vejo Gálatas 5, eu penso que nas obras da carne tem inveja, tem imoralidade sexual, mas por 3 vezes o apóstolo Paulo fala de facções, dissensões e divisões. Irmãos, eu já ouvi esse cuidado que a nossa igreja tem há algum tempo, e o Espírito Santo me lembrou ontem. Eu recebi esse convite ontem. E de manhã, estava eu lá, achando que estava tudo pronto, vem o Espírito Santo me dar uma coisinha nova. Sabe quando está tudo pronto e você, não! É o Espírito Santo. Vai dar tudo certo. E na casa da gente, você pensa que não tem gente para distrair a gente? Meu marido é uma benção. Ele é uma benção, gente. Ele pensa em tudo, ele organiza tudo. Aí ele, depois do culto, como é que vai ser? Eu lá, concentrada. O Espírito Santo tinha me dado uma coisa nova para comentar no final do... Aí eu não vou distrair. E aí, a gente vai fazer a bolsa? A gente vai levar? Eu concentrada. Foi, amor? Às vezes estão distraindo até com coisas boas. Cuidado. Se Deus te chamou para fazer algo, o que Ele quer é que você persevere em manter o coração. Talvez não vai fluir muito numa época. Está tudo bem. A obra é dele. Não tenha dúvida da sua identidade. Porque quando o apóstolo Paulo, eu comecei a lendo esse texto, né? O apóstolo Paulo, no verso 17, do 1 Coríntios, capítulo 1, eu amo que ele fala, gente, o apóstolo Paulo, ele é muito convicto de quem ele era e por que ele estava ali. Ele diz, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja vazia. Ele sabia para que ele estava ali, para que ele foi chamado, sabe? Porque Deus não quer que você faça a obra para Ele, Ele quer que você faça com Ele. E quando você vai com Ele, é bacana, sabe? É legal. Você tem filho? Quem tem filho pequeno aí? Até 10 anos? Com certeza Ele ama quando você vai. É ou não é? Fica, vamos mãe, não é assim? Os meus eram assim. Ah, vamos comigo. Tem um monte de coleguinhas, mas eles querem que a gente vá. Você acha que seu Pai Celestial não quer? Ele quer ir com você. Ele quer ir com você, isso vai ser saúde para você. Gente, porque não importa a velocidade, importa a frequência. Eu vou um passo de cada vez. Tem época que está mais rápido, tem época que é para parar, tem época que é para seguir. Eu quero é ir, eu quero é perseverar. Leve para não adoecer no corpo. Quantos líderes doentes? Quantos líderes com pensamento suicida? Está repreendido em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja com uma liderança saudável. Para fluir de Deus para você, para essa cidade. Em nome de Jesus. Porque o apóstolo diz, aquele que chamou é fiel para completar a boa obra que ele começou. E eu vi essa palavra que eu comecei a ler para você, no capítulo 4. E o Espírito Santo falou, dá uma olhadinha na mensagem. Gente, tudo que Deus dá de inteligência para o homem é para nosso favor, para o nosso bem. E aí eu fui ler lá na mensagem. O que diz a palavra? Eu comecei a ler 1 Coríntios 4 com você. Olha o que diz na versão da mensagem, esse texto que eu li. Não pensem, apóstolo Paulo, não pensem que nós, líderes, somos o que não somos. E aí ele diz o que ele é, quem ele é. Somos servos de Cristo, não senhor dele, senhores dele.
Quem dá ordem aqui é Jesus. Quem diz quem vai pregar é Jesus. Quem diz quem vai fazer conferência é Jesus. Quem diz quem vai assumir isso ou aquilo é Jesus. Quem diz quais são as matérias da EBD é Jesus. Nós somos servos, somos servos, somos servos. E ele diz isso, ó, não somos guardiões. Nossa responsabilidade é conduzi-los aos mais sublimes segredos de Deus. Os requisitos exigidos de nós são, 2 pontos. Só precisa disso. Deus te trouxe para cá. Deus tem um chamado com você. Para você começar a fluir. E fluir forte na sua casa. Fluir forte no seu trabalho. Fluir forte no seu ministério. E os requisitos são, 2 pontos. Confiabilidade. Uma pessoa de confiança. Vai me entregar para fazer, eu vou dar o meu melhor. Gente, não existe perfeição. Não existe perfeição. Perfeito é Jesus. E nem ele disse que era bom. Que alguém falou para ele, o Senhor é bom. Ele, não diga que eu sou bom. Bom é Deus. O próprio Filho de Deus. Mas seja uma pessoa confiante. O apóstolo Paulo diz, confiabilidade e conhecimento preciso. Será que as pessoas podem confiar na gente? Será que as pessoas vão entregar algo para nós e nós vamos fazer com excelência? E eu estou falando pessoas, eu estou falando pessoas mesmo. Quem está do nosso lado, pode contar com a gente? Hoje a gente vive um tempo onde o chamado existencial para todos os filhos é a intercessão. Esse é o ministério de Jesus hoje. Está lá à destra do Pai intercedendo por nós. E Ele chama todos os filhos para a intercessão. Quantas vezes a gente negligencia esse lugar? É lá, irmãos, que eu me esvazio. É lá que eu choro. É lá que a lágrima vem mesmo. É lá que a alegria enche. A alegria completa que só Ele pode nos dar. Então, o apóstolo Paulo, ele diz conhecimento preciso. Aí ele continua dizendo assim, ó, pouco importa o que vocês pensem ou digam a meu respeito. Eu não me avalio. Nesse caso, os rótulos são irrelevantes. Não se preocupe com os rótulos. Não se preocupe. Ah, mas o que vão pensar? Ah, mas o que vão falar? O apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja de Coríntios. A divisão é demoníaca. Satanás tem a intenção de que mina o corpo. A divisão mina o corpo. Falar mal do outro mina o corpo. Podemos avaliar uma pessoa, o caráter e a confiabilidade dela pelo que ela fala. Não fale mal do irmão, não fale mal da sua liderança, não fale mal. Essa obra é de Cristo. Ele chamou cada um. Ele trouxe para cada um para o seu tempo. Os que estão, os que foram, os que virão. Porque vai chegar mais gente aqui. O apóstolo Paulo era convicto. Olha, esses rótulos. Tem época que às vezes a gente fica, mas será que é isso? O que está acontecendo? Porque fulano está me olhando desse jeito e... Ah, meu Deus, está pensando alguma coisa de mim. Gente, isso vai crescendo. E Satanás, uma expressão facial, ele já sabe. Não precisa nem falar. Pronto. É isso mesmo, não gostam de você, não. É isso mesmo, querem que você fique aí. É isso mesmo. Satanás, ele é astuto. E ele vai minando na mente da gente. Aí vira uma cadeia, uma teia de pensamentos que vai prendendo a gente. O que acontece? Tira o foco para aquilo que realmente nós fomos chamados para fazer. Deus não me chamou para aquilo, Deus me chamou para aqui. Aqui que eu vou fluir, aqui que eu vou fazer, desenvolver, porque Deus vai dando à medida que a gente precisa. E o apóstolo Paulo diz, eu desconheço algo que me desqualifique na minha tarefa para com vocês. Mas isso não quer dizer muita coisa. O Senhor é quem faz este julgamento. Sabe, você tem um justo juiz. Não queira ser quem você não é. Não queira parecer o que você não parece. Deus te fez intencionalmente, de propósito. Com todas as habilidades que Ele mesmo plantou em você. Essa igreja é rica de toda habilidade espiritual, de todo o dom que a gente precisa. Só que cada um precisa fluir no seu. Deixar cada um crescer e desenvolver no seu. E a gente ser o quê? Cooperadores, incentivadores, motivadores, ajudadores.
Eu fico tão feliz. Tem na intercessão uma que já escreveu um livro, outra que vai escrever também, uma que já tem um canal. Aleluia! Vai e voa, vai e brilha. Por quê? Jesus, onde Ele está, gente? É impossível esconder. Atrás do monte, uma cidade que é edificada, que está construída, na rocha que é Ele. A rocha é Ele. E o Senhor, Ele veio ministrando no meu coração. E eu quero conversar com você sobre aquilo que cada um de nós que está nesse lugar, que foi trazido para cá intencionalmente pelo Espírito Santo nessa manhã, vai sair daqui levando da parte do nosso Deus. Talvez você se ache alguém sem condições, por ter crescido num lar disfuncional, por estar vivendo uma situação em família que te desqualifica. Deixa eu te dizer uma coisa. 2 coisas que o Senhor, Ele quer depositar nessa manhã. Você é uma pessoa de confiança, Ele confia em você, Ele trouxe você para cá para te dizer isso. O conhecimento da palavra, essa é a nossa responsabilidade de buscar. Essa é a nossa responsabilidade de desejar. Porque João 15, Jesus disse o quê? Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. O meu Pai o amará, eu também o amarei. Mas tem um segredo aí. Ele dizia, eu me manifestarei a Ele. Aquele que guarda a palavra, aquele que anda pela palavra do nosso Deus, tem uma manifestação gloriosa. A glória de Deus invade a gente. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. E faz com que a gente queime por essa presença. E aí o apóstolo Paulo, depois de dar essa puxadinha de orelha, lá no versículo 29 e 31, ele diz assim, do capítulo 3, quero ler com você. No capítulo 2. Capítulo 2, no verso 10, ele diz, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Sabe aquilo que ele diz no versículo anterior? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Olha o que ele diz no versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, porque é o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É Ele que sonda. É Ele que mostra o que precisa ser ajustado, o que precisa ser alinhado. Não precisamos falar. E no capítulo 3, no verso 8, ele diz assim, que eu quero destacar. O que planta e o que rega tem um só propósito. Estava o povo lá em Corintos, dizendo que um era de Paulo, outro que era de Apolo, outro que... Olha aqui, o apóstolo Paulo conversou com Apolo, eles tinham isso resolvido, isso estava no povo, o povo que estava desse jeito. Apontando, e isso vai fermentando, sabe, é um fermento. Em nome de Jesus, eu denuncio para que o reino de Deus cresça e essa obra flua. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pedras vivas. Estamos construindo um reino inabalável. E viemos para Maricá, não foi à toa. Não foi à toa, é difícil sim, irmãos. Sempre será, mas o nosso Deus, Ele é invencível. Ele que te chamou para te alinhar, para te ajustar e tudo que você precisa. Ele vai te dar o seu tempo, seja um cooperador e não um apontador. Seja alguém que ajuda, que realmente está disposto a caminhar pertinho. E eu quero já ir caminhando para parecer que está indo para o final. Eu quero ler com você. Esse foi o texto que o Espírito Santo me lembrou nessa manhã, enquanto eu estava lá focada, sobre uma obra que Neemias, ele ia fazer. Está lá no capítulo 4 de Neemias. Vamos ler junto? Eu quero separar um tempo para orar com você no final. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na vida da nossa igreja. Eu tenho essa convicção muito forte, irmãos, no meu espírito. Muito forte. E nós não vamos nos distrair.
Neemias 4 diz assim, ó, quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, abre aspas, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia, debochando, irmãos? Ironizando. Você acha que talvez olhem para a tua casa, para a tua família? Esse aí, quer nada não. Quer nem saber de Jesus? Quer nem saber? Esse marido? Irmãos, eu vi isso. É onde Deus nos tirou. Eu acho que se meu marido chegar em Nilópolis e dizer o servo que ele é nessa igreja, as pessoas vão dizer, o quê? O quê? Não. Não é, meu bem. Eu também, gente, não era falou que se cheirasse, não. Mas porque fui criada na igreja, né? Conseguia nem pecar direito, assim. Né? Eu ficava, temor o Senhor. Arrependimento vinha rápido. Sofria. Ele não conhecia a verdade. Não conhecia. E foi desse lugar que o Senhor nos tirou, aonde ninguém pode imaginar. O pastor Silvio Júnior pregou na quinta, ele falou que Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo, as que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Acredite que você veio para um propósito de Deus e sabe o que é realmente importante? Ser encontrado fiel, ser encontrado. Deixa que da tua casa cuide do Senhor, deixa que do teu marido, da tua família cuide do Senhor. Dessa obra Ele está cuidando. Importa para nós ser encontrados fiéis. Ele vai voltar. Eu lá baixei, Ele vai voltar. E o que realmente importa, irmãos, é estar focada no que Ele quer, naquilo que Ele está fazendo hoje. Será que vão restaurar esse muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar? Olha o deboche. As pedras de construção daqueles montes de entulho. Às vezes olha para a nossa vida e fala, é um entulho, né? Tanto lixo. Será que Deus pode tirar? Ele quer dizer para você, para de revirar esse entulho. Para de tirar coisa desse lixo. Eis que faça uma coisa nova. Não podem ver? Um ano novo se aproxima, irmãos. E Ele está te convidando a dar novos passos. Muitos não vão acreditar. Muitos não vão acreditar. Porque o que Deus faz é sempre muito mais do que você pode imaginar. Talvez você tenha bons projetos para a sua casa. Eu quero te dizer que o que Deus tem é muito maior. Ele diz, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, Isaías 55. E os meus caminhos muito mais elevados. Nós planejamos o nosso futuro dos nossos filhos, linha reta. Cresce aqui, desenvolve aqui, prospera ali. Deus não. Aí tem uma descida com temporal. Lá na frente tem um vendaval. Deus, isso não vai dar ruim. Ou não é? Tão bom se fosse, né, Maria Helena, linha reta. Ai, Jesus, como seria tão mais fácil. Mas não é. Porque o Senhor, se você está na caverna, Ele vai lá. Vento forte é você. A brisa também é você. É tudo sobre Ele. Ele nunca vai nos abandonar. Seja onde for que você esteja querendo se esconder, o Senhor te chamou hoje. O Senhor te acha hoje. Ei, o que pensam de você? Pouco importa. Eu quero é ser achada fiel. O que Ele chamou você para fazer, só persevera. Só mantém o seu foco nele. Deixa que Ele vai resolvendo o que precisa pelo meio do caminho, da sua casa, da sua família. Aleluia. E aqui Neemias tem que lidar com essa situação, mas olha a postura de Neemias. Será que eles vão ressuscitar essas pedras de construção? Daqueles montes de entulho de pedras queimadas?
Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Às vezes pensam assim, né? Agora cai. Agora, não vai aguentar. Aí o Senhor diz: eu estou do seu lado. Não largo sua mão de jeito nenhum. Você pode até largar a minha, mas eu vou ao seu encontro e te pego pelo colo e te trago de volta. Irmãos, para a gente só permanecer. Permanecer, o que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Ouve, e aí Neemias faz uma oração no verso 4, pula lá para o 7. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam. Você acha que Satanás está feliz que nós estamos já com o terreno quitado e já com uma obra pronta, já com, sabe, já tem projeto, irmãos. Já está no papel, já podemos ver. As pessoas já estão sabendo. E muita gente não está ligado. Porque só quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Por isso que nós não vamos andar na carne, nós vamos andar no Espírito, falar do Espírito, edificar o outro pela palavra, com louvores, com salmos, com hinos. Em nome de Jesus. Então aqui, Neemias estava enfrentando pessoas que estavam querendo trazer esse cansaço. Ele diz assim, Asdod souberam que iam reparar os muros de Jerusalém. Tinham avançado e que as brechas, olha só, eles tinham avançado. Gente, deixa eu dizer uma coisa, na boa. Sempre vai ter problema, pessoas difíceis. Sempre vai ter situações difíceis, dores. Sempre vai ter. No mundo tereis aflições. Jesus diz para nós, a caminhada é árdua, mas tem de bom ânimo. Ânimo, essa palavra no original é alma. Cuida da tua alma. Cuida da tua alma. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você botar a alma no lugar dela, como Davi, vamos fazer essa oração. Alma, porque está inquieta. Se aquieta minha alma. Se deixar, ela vai dominar as nossas decisões. Porque eu sinto, faço. Penso, sinto, faço. Penso, sinto, faço. Aí vem os resultados. Ei, ano novo chegando. Novos pensamentos. Novas decisões, novos resultados. Novos pensamentos, novas decisões. Novos resultados, novos posicionamentos. Vai continuar lá, seja dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, até mesmo na igreja. Mas olha o que o Senhor fala para nós. Ele diz, estão avançando? Estão fechando as brechas? Verso 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Sabe o que o inimigo quer? Causar confusão. Se mantém a gente distraído, pronto. Lembra a Torre de Babel? Aquele povo estava fazendo um edifício, construindo algo que não era agradável ao Senhor. Mas eles estavam numa só língua. Eles estavam unidos, falando a mesma língua. E aí o que aconteceu? O troço estava crescendo, estava se desenvolvendo. Quando a gente se une, reino dividido não prospera, irmãos. Reino dividido não prospera na casa da gente, no trabalho da gente, no ministério da gente. É a unidade, é na unidade que está o segredo da expansão, do crescimento. Aleluia! Pai, Filho, Espírito Santo, unidade. E o Senhor, quando orou João 17, ele disse, Pai, eu te peço, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Pai, que eles sejam um. Queremos evangelizar? Seremos um. Queremos falar de Jesus? Sejamos um. Não tem nada mais poderoso, irmãos. Eu tenho família que ainda não é cristã. Mas quando vai na minha casa, eu gosto de ficar aqui, é legal estar aqui. Eles vêm, sabe? De vez em quando a gente tem umas coisas também, né? Lógico. Toda família normal tem. Mas há conserto, irmãos. Há pedido de perdão. Há novo recomeço. Sabe, com o Senhor, Ele sempre nos conduzirá em triunfo. Ele sempre nos conduzirá. E aí eu quero te convidar a ficar de pé. Que eu quero te dar uma boa notícia. Que talvez você diga, Cíntia, que ano difícil para mim. Meu Deus, para mim também, irmãos. Que ano difícil, mas que ano cheio de vitória. Que ano difícil, mas que ano cheio de milagre.
Cada vez que nós vamos ver o trabalho de parto, né? As contrações, que é assim que o nosso Salvador falou, prestem atenção nos sinais. Nosso Salvador nos alertou. Ele nos alertou sobre os sinais. Não fiquem distraídos demais, porque vai ser igual no tempo de Noé. Muitos vão estar casando, muitos vão estar trabalhando, muitos vão estar distraídos. Que nós estejamos atentos, como as virgens prudentes. Ei, tem uma obra. O Senhor já nos deu. O Senhor vai fazer. Assim como Neemias orou. Neemias orou e aquele povo, Sambalate e Tobias, se surpreenderam. Ele ia orando, pedindo a Deus, Deus ia dando crescimento. O povo, quando olhar, meu Deus, foram 52 dias. 52 dias eles restauraram os muros de Jerusalém e as portas que estavam queimadas. Olha, eu quero te dizer que essa obra não é para muito tempo, não. Nós vamos construir num tempo sobrenatural. E Deus te chamou porque Ele quer que você participe disso. Você faz parte disso, irmãos. Nós somos um corpo, uma unidade. Efésios 3 fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Esse corpo bem ajustado, bem ligado, ele cresce, ele se desenvolve. E nós, dessa maneira, nós vamos ajudando. E o vínculo da perfeição é o amor. Se nós cuidarmos daquilo que a gente fala, se nós tivermos cuidado com as palavras que saem da nossa boca e o meditar do nosso coração, como Davi orou, sejam em tudo agradáveis ao Senhor, e é Ele que vai dar o crescimento. Porque todo o querer e o realizar vem de Deus, irmãos. Dele, é nele que começa o projeto, é Ele que vai completar também. E se você se acha fraco, como Sambalate e Tobias falou, esse povo frágil, esse povo frágil que vai construir, uma raposinha sobe aí, não mexe com o ungido de Deus, não. Mexeu com você, mexeu com seu pai. Não fala de pessoas. Eliabe, a pastora Fernanda falou domingo passado sobre Eliabe, o irmão mais velho, que chamou Davi de coração mau. E o pai chamou ele o homem segundo o coração de Deus. Rótulos que põem em você, deixa que falem. Perspectiva que colocam em você, acho que deveria fazer desse jeito, acho que deveria fazer dessa maneira. Deus é quem sabe. Deus é quem sonda o coração. Deus é quem sonda. O Senhor te deu uma identidade. Essa identidade é a maior patente nessa terra. É a identidade de filho amado de Deus. Filho aceito por Deus. Filho aprovado por Deus. Ele te aprova. Ele te recomenda. Ele disse, apóstolo Paulo, vocês são as cartas. O Espírito é que vai apresentar vocês. Reina Machei. É o Espírito Santo que nos apresenta. Neemias precisou de cartas para ir restaurar Jerusalém. O rei deu, recomendando. Para onde ele fosse tinha porta aberta. Deixa eu te dizer, teu pai, ele chancela as cartas. Pode ir, pode colocar o currículo. Pode ir, pode falar, vai prosperar sim. Vai crescer sim. A morte e a vida está na língua. A morte e a vida está na língua. Em nome de Jesus. E se você se acha fraco, eu tenho uma notícia para você, Apocalipse 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia. O Senhor diz assim ao anjo da igreja em Filadélfia: escreve estas coisas, diz o santo,
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Deus abriu essa porta, te trouxe para ser igreja gloriosa de Jesus nessa terra, onde as portas do inferno não prevalecem contra você, contra nós. Aleluia. E ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu conheço as suas obras. Ele conhece a nossa estrutura. Davi foi quase morto por causa de uma unção que ele não pediu. Não estava nem lá. Moisés foi quase morto para tirar o povo do Egito, que não era nem povo dele, ele era de outro povo. José foi quase morto por causa de uma túnica que ele não pediu. Às vezes a gente quase morre para estar à frente de algo que Deus nos concedeu, nos ungiu, nos separou. Importa ser achado fiel. O que mais importa é ser achada fiel. O que mais importa é ser achados fiéis. Deus é que abriu essa porta para a extensão dessas colunas. Deus que abriu essa porta para a construção do novo templo. Deus que abriu a porta desse trabalho que você quer, que você pediu. Deus que te trouxe para estar à frente desses ministérios. E Ele conhece a sua estrutura. Por isso não seremos abalados, amém? Não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Porque Ele está conosco. Ele que vai fazer essa obra. Ele que já começou na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus, irmãos. Um novo tempo na sua casa. Um novo tempo na sua vida, na sua casa espiritual. Antes de Deus arrumar a tua casa, Ele quer arrumar aqui dentro. Identidade curada e convicção para o chamado. Identidade curada e convicção para o chamado.